Eu quero ler um texto com vocês que está em Lamentações, capítulo 3, verso de número 22 em diante, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Olha que texto lindo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Onde está a sua esperança? Onde está? Deus, nessa estação, Ele está nos renovando. E hoje Ele te trouxe aqui para te lembrar das promessas que Ele te fez, das palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Não há nenhuma palavra liberada sobre você que não vá surtir efeito, que não vá realmente se concretizar desde que você esteja na sua presença, desde que você não perca a fé, desde que você não perca a esperança, desde que você realmente se volte para aquilo que é mais importante, que é estar no Senhor, é estar plantado nele. Assim como uma semente fora da terra, ela não germina, não cresce, não floresce, não frutifica, você fora do Senhor também não pode dar frutos. Toda planta fora da terra está condenada à morte. Se eu pegar essas flores e levar para minha sala ou para minha casa, esperando que elas permaneçam bonitas como estão, nos próximos dias eu vou me decepcionar. Por quê? Porque elas foram arrancadas, elas foram cortadas, elas não estão se alimentando mais das raízes que estão fincadas na terra. Assim somos nós. Fora do Senhor a gente está com os dias contados. A morte é o nosso futuro. Então nós precisamos se atentar para estarmos dia após dia na presença dele. Então que nessa noite cada palavra que foi ministrada sobre a sua vida, cada palavra que o Senhor declarou sobre a sua vida, sobre a sua família, no decorrer da sua trajetória aqui na terra, são como sementes espirituais que geram certamente frutos eternos. Nenhuma delas deixarão de frutificar. Se durante os últimos tempos as situações de dor e perda fizeram você esquecer dessas promessas, dessas palavras, dessas sementes que foram lançadas na sua vida, hoje Deus, Ele está te lembrando, Ele está realmente fazendo com que você traga a lembrança que essas palavras se cumprirão. Não deixe que os dias nublados te façam esquecer daquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Ele está respondendo às suas orações. Não há nada que Ele não possa realizar, não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa cumprir. Deus é um Deus de palavra, um Deus que cumpre. Mesmo que você esteja vivendo dias difíceis, e nos dias difíceis a gente é levado muitas vezes a esquecer das promessas, a esquecer das palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas. E o salmista nos lembra que o choro pode persistir uma noite, mas pela manhã vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. É tempo de enxugar as lágrimas. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que é tempo de enxugar as lágrimas. Deus está falando com você que está me assistindo que é tempo de enxugar as lágrimas. Entenda isso, é tempo de você viver a restauração do Pai, a renovação do Pai sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua família. O novo amanhecer chegou e a alegria está prestes a irromper na sua vida. Eu creio dessa forma. Assim como na natureza existe algo tão lindo. Cada época é uma estação, e elas existem realmente para cumprir um propósito. Então, assim como na natureza existem as estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno, nas nossas vidas não é diferente. Existem as estações que nós passamos, e eu gosto de lembrá-los que nem sempre a minha estação é a sua, e nem sempre a sua é a mesma estação do seu irmão. Talvez você está na estação de crescer as raízes, talvez você está na estação de crescimento, você nem está florescendo ainda, mas o seu irmão pode estar na estação da colheita dos frutos, porque ele já passou por esse processo. Por isso que você nunca pode medir a sua vida com a vida do outro, você nunca pode se comparar. O fato é que existem as estações que nós passamos, e você precisa entender a estação que você está. Você precisa entender o que Deus está falando com você. Os discípulos passaram por várias estações, como por exemplo, eles foram chamados por Jesus, eles foram pastoreados por Jesus, eles foram empoderados por Jesus, eles viram e participaram de muitos milagres, água em vinho, curas, multiplicações dos pães e dos peixes, pessoas que ressuscitaram. Eles riram, caminharam, choraram com Jesus, eles viram atos de amor que ofenderam a religiosidade da época. Mas na última semana de Jesus na terra, a última semana de Jesus com eles, foi extremamente difícil. Foi uma estação difícil para eles. Aquele que caminhou de maneira tão amorosa e poderosa, agora estava passando por um tempo onde a fragilidade da sua humanidade estava exposta diante de todos. E foi muito difícil presenciar esse momento da fragilidade da humanidade de Jesus. Era uma estação difícil para os discípulos e para aqueles que o seguiam. Então nós vamos em uma jornada nessa noite dos últimos dias de Jesus aqui na terra. E o que isso nos ensina desde a quinta-feira até o domingo? O que essa jornada difícil, essa estação difícil que Jesus passou nos ensina? Como podemos aprender e receber de Deus nessa noite princípios que vão realmente nos levar a experimentar um novo amanhecer, um novo tempo, uma nova história sobre as nossas vidas. Então marque, para você viver um novo amanhecer em sua vida, é preciso você escolher o caminho do arrependimento. Escolha o arrependimento. Nas últimas horas de Jesus na terra, ele descreveu para os seus discípulos o futuro que os aguardava. Jesus não escondeu em nenhum momento, muito pelo contrário, ele foi muito claro com todos. Ele compartilhou o que iria acontecer. Após o preparativo para a Páscoa, a última ceia, ela ganha um novo significado. Judas é exposto como traidor. Jesus está no Getsemane, e após a sua oração, Jesus é traído por Judas e logo é preso. E eu nunca me esqueço que quando eu li a oração de Jesus ali,
quando ele está no Getsêmani, ele diz: Pai, se possível, passe esse cálice diante de mim, mas que seja feita a tua vontade. É muito forte. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se for possível, eu não quero continuar nesta estação. Mas ele continua dizendo: mas que seja feita a tua vontade. Tem estações na nossa vida que realmente é muito difícil, mas é preciso, para a gente realmente cumprir o propósito para o qual nascemos. Toda planta, toda árvore, toda flor tem que passar por todas as estações para realmente cumprir o propósito para o qual foi criada. Então Jesus, ele é traído por Judas e logo em seguida ele é preso, sendo interrogado na casa de Anás, depois levado a Caifás e por último ele foi julgado pelo Sinédrio. Está sendo difícil essa trajetória de Jesus. Você pode se colocar no lugar dele, mesmo que você tente, você não consegue imaginar o peso que ele estava carregando, mas tente pelo menos seguir os passos de Jesus, o caminho que ele está trilhando, o caminho que ele realmente está, o quanto está sendo difícil para ele. Aquela quinta-feira foi um dia desafiador para Jesus. Ele foi traído por Judas e, se não bastasse, Pedro negou. Você já foi traído por alguém? Uma pessoa que você depositou a sua confiança e essa pessoa traiu a sua confiança. É difícil. Se coloque no lugar de Jesus. Parece que tudo está contra ele, até aqueles que estavam ao seu lado. Em Mateus 26:48 diz que o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Pedro nega Jesus 3 vezes, Mateus 26. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro nega Jesus. Judas trai Jesus. Ambos estão vivendo profunda dor. Ambos estão vivendo profunda dor. Mas há uma diferença. Pedro é levado ao arrependimento, enquanto Judas é levado ao remorso. Há uma diferença muito grande quando você se arrepende. Por isso o primeiro tópico dessa mensagem: escolha o arrependimento. Porque o arrependimento te lança novamente ao propósito. O remorso faz você ter um peso, você chora, você se indigna, mas amanhã você está fazendo a mesma coisa. O arrependimento faz você mudar de vida. O remorso, ele só protela. Há uma diferença muito grande em arrependimento e remorso. E nesta noite nós somos convidados a nos arrependermos. Nós estamos diante da mesa do Senhor, aonde está o pão que simboliza o corpo de Jesus partido, aonde está o cálice que simboliza o sangue de Jesus derramado. Tudo que Jesus precisa, tudo que Jesus quer para realmente agir, para realmente concretizar as suas palavras, para realmente fazer com que nós venhamos fluir, é que os nossos corações venham se abrir para realmente nos arrependermos. É noite de arrependimento. Pedro se torna um dos discípulos mais importantes de Jesus no crescimento do Evangelho. Após a sua ressurreição, Judas, ele tira a vida por causa
da sua traição, e após a sua ressurreição, Jesus ele vai começar algo com Pedro. Judas já tinha tirado a sua vida, mas Jesus ressuscita e manda um recado para Pedro, e o arrependimento de Pedro leva Jesus a realmente se voltar para ele. Olha a importância do arrependimento. Quando Judas trai, ele vai e tira a própria vida, mas quando Pedro nega, ele se arrepende. Diz o texto que ele chora amargamente. E depois de alguns dias, quando Jesus ressuscita, ele manda um recado para Pedro, e ele vai começar a sua igreja. Um dos maiores projetos com Pedro, aquele que negou, aquele que errou. Sabe o que isso me ensina? Deus não tem problema com as nossas fraquezas. Não. Ele tem problema com o nosso orgulho, com a nossa falta de quebrantamento. Se nessa noite você quebrar todo o orgulho e se arrepender, com certeza todas as palavras que estão liberadas sobre a sua vida se cumprirão. E a maior de todas as promessas é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós na cruz. E aquele que está em Jesus, aquele que crer em Jesus, terá o quê? A vida eterna. O maior de todas as promessas é a vida eterna. 2 Coríntios 7,9, o apóstolo Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Pedro e Judas. Um se arrependeu, teve vida, projeto, e foi usado para sua obra. Judas ficou com remorso, tirou a sua própria vida. Saiba que há um lugar em Deus onde você pode recomeçar. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, deixe que o Espírito Santo te conduza ao arrependimento. Primeiro ponto então é arrependimento. Segundo, para viver um novo amanhecer em sua vida, escolha o amor. 2 ladrões, diz o texto de Mateus 27, foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E diz o texto que no momento da crucificação, ambos têm atitudes diferentes. Nós podemos aprender que sempre existirá 2 tipos de pessoas que estarão diante do sacrifício de Jesus. Sempre existirá 2 tipos de pessoas que estarão diante do sacrifício de Jesus. Aqueles que decidem reconhecer a sua entrega e o seu amor, e aqueles que decidem permanecer frios e insensíveis. Decida hoje ser como aquele criminoso que se quebrantou diante da entrega a Jesus. Diz o texto de Lucas 23, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Todo esse sofrimento e dor que Jesus Cristo levou foi para nos proporcionar vida. Aquele que se arrependeu, aquele que reconheceu o ato de Jesus na cruz, teve salvação. Hoje mesmo, disse Jesus, estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo.
Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa transformar. Não há nada que a presença de Jesus não possa realmente fazer. Terceiro, só mais uma palavra sobre esse segundo ponto: escolher o caminho do amor. Sabe, todos nós somos testados. E essa semana eu estava em viagem, nós estamos numa tour por todo o Brasil. Está sendo lindo demais, muitas pessoas sendo curadas, libertas. Estamos arrebanhando um número expressivo de pessoas na tour. Está vindo gente de todo lado. A grande parte é católicos, espíritas, evangélicos, e todos unidos no único propósito: aprendendo mais o Senhor e realmente deixando Deus fazer coisas extraordinárias. Aonde pessoas estão sendo libertas, curadas, pessoas estão realmente testemunhando. Eu ouço muitos testemunhos do que Deus está fazendo através da tour e também através do Café com Deus Pai. Então a gente está nesse propósito, nesses meses, traçamos uma meta e fomos tocados por Deus para realmente fazer esse trabalho. E a gente acaba sofrendo muitas retaliações. E em contato com uma das igrejas que nós íamos fazer a tour, a gente teve algumas retaliações e a gente ficou até um pouco preocupado. A maneira que interpretaram ou estavam nos recebendo. Para você ter uma noção, o negócio estava tão difícil que eu viajo com uma equipe e um dos meninos chegou para um integrante, né, um funcionário da igreja, e perguntou qual que era o nome dele. Ele disse: o meu nome é Satanás. Para você entender o peso, o enfrentamento, a retaliação que nós estávamos realmente enfrentando. E eu estava conversando com uma das pessoas responsáveis, e sabe que na conversa eu senti que havia uma opressão do inferno. E durante a conversa chegou o momento que eu fui tão confrontado que eu fiquei todo vermelho, meu sangue ferveu. Eu sou italiano e o sangue ferve assim. E sabe, o velho homem quis, e o Espírito Santo falou para mim o seguinte: respeite a unção que está sobre essa pessoa. Aí eu lembrei daquela passagem quando Ana está diante de Eli, sacerdote, o seu pastor, o seu líder, e ele diz: estás embriagada. Se Ana estivesse na carne, ela tinha ficado indignada. Mas Ana diz assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. A minha alma, o meu coração está em frangalhos. E Ana abre o coração, porque ela estava em frangalhos, porque ela queria engravidar. E ele volta atrás e ele diz: que seja feito conforme a sua oração, conforme o teu desejo, conforme o teu querer. Que o Senhor possa derramar sobre você aquilo que
você necessita. Não foram nessas palavras, mas para você entender melhor. Quando Ana sai daquele ambiente, ela já está completamente curada. E eu vi que o negócio estava realmente tenso, e eu decidi respeitar a unção, e eu agi em amor, em todos os momentos. Para resumir, no final, eu fui constrangido por tamanho amor, partindo daquela pessoa. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excepcional. Mas por algum momento, estava realmente permitindo que o inimigo agisse. Quando você age em amor, você gera uma oportunidade para a pessoa que está contaminada e para você, para não perder a bênção, porque eu estaria tão errado quanto ele se eu agisse pela carne. E todos nós somos tentados todos os dias. Escolha sempre o caminho do amor. Escolha sempre o caminho do amor. Terceiro ponto: escolha a confiança e o descanso. Jesus é crucificado, é sábado, era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Lucas 23, eu estou lendo. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Enquanto as mulheres que acompanhavam Jesus decidem obedecer ao mandamento de descansar, os fariseus estavam preocupados e angustiados. Por isso eles vão até Pilatos e eles pedem para que o corpo de Jesus seja vigiado. Eles estavam inquietos, eles estavam preocupados. As mulheres não, elas decidiram obedecer o mandamento que era guardar o sábado. Elas descansaram. Elas descansaram. Enquanto a religiosidade cansa, Jesus nos faz descansar. Este sábado tinha uma aparência de que a morte venceu a vida. Era um sábado triste, era um sábado onde elas poderiam ter ficado inquietas, elas poderiam ter ido ao encontro dos discípulos, elas poderiam ter feito tantas outras coisas, mas aquelas mulheres decidiram descansar, simplesmente obedecer. Aquele sábado tinha realmente uma aparência de que a morte venceu a vida, uma sensação de que o abandono na cruz ainda permanecia sobre todos, mas ainda assim aquelas mulheres decidiram descansar. Em momentos difíceis, preste atenção, em momentos difíceis nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas você talvez está vivendo como aquelas mulheres, um dia difícil. Elas estavam enfrentando um dia difícil, elas vinham acompanhando Jesus, todo o ministério dele, e de repente ele é morto. E por mais que aquele sábado tinha uma aparência de que a morte tinha vencido a vida, aquelas mulheres decidiram descansar. Talvez hoje você chegou aqui desanimado, triste, angustiado, ou você está me assistindo e está realmente em frangalhos. Faça como aquelas mulheres. Descanse. 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 Entregue tudo ao Senhor. Entregue tudo.
Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez você esteja vivendo como o exemplo que acabei de citar. Talvez você esteja vivendo um sábado como este. Aparentemente as coisas estão fora do controle, do lugar. Há uma sensação de abandono, há uma sensação onde você se sente sozinho, sozinha. Há uma sensação de vazio, há uma sensação de desespero, há uma sensação de angústia, eu não sei. Creia que o novo de Deus vai chegar. Não perca a esperança, porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Ele não vai te abandonar. Escolha a expectativa, escolha a expectativa da fé. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Em outra tradução diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem expectativa do que Deus fará na sua vida? Você tem expectativa, sim ou não? Ou você está sem expectativa? Pastor, eu estou vivendo dias tão difíceis que eu não tenho expectativa nenhuma. Você tem realmente expectativa pelo que Deus fará? São grandes as expectativas. Aquelas mulheres não apenas criam, elas se moveram em fé até o túmulo de Jesus. Elas foram até o túmulo de Jesus. Quando elas chegaram no sepulcro, elas descobriram que ele tinha ressuscitado. É o que diz o texto de Mateus 28. Enquanto os discípulos estavam chorando, angustiados, aquelas mulheres se levantaram bem cedo e foram até o sepulcro, porque havia uma palavra liberada que ele ressuscitaria. Se mova com grande expectativa e fé. Você pode escolher o caminho da vitimização, você pode escolher o caminho do choro, da tristeza, da angústia, o caminho mais difícil, ficar chorando pelas circunstâncias, sendo pessimista, porque o cenário diz que não vai melhorar. Mas se você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, uma promessa liberada sobre a sua vida, até aquilo que aconteceu de ruim vai cooperar por seu bem. Até aquilo que aconteceu de ruim na sua vida vai cooperar para você realmente provar, viver um grande milagre. O grande problema é que nós somos tentados muitas vezes a olhar somente para as circunstâncias contrárias. Tudo que você foca na vida cresce. Se você olhar para as circunstâncias contrárias, elas irão crescer. Há pessoas que atraem coisas ruins, sabe por quê? Porque são pessimistas. Há pessoas que atraem doenças porque elas vivem falando, elas vivem profetizando, elas vivem realmente crendo que o pior vai vir, não que o melhor vai vir. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Aqueles homens estavam chorando, angustiados. Tinham já esquecido da palavra que Jesus tinha liberado sobre eles.
O que aconteceu com todos os outros foi que não acreditaram na palavra que Jesus disse que iria ressuscitar. Apenas aquelas mulheres foram até o túmulo. Eles não foram, porque provavelmente não acreditaram. A expectativa era grande daquelas mulheres. Elas se moveram em fé e foram surpreendidas. A alegria preencheu o coração daquelas mulheres e elas precisaram anunciar a esperança de Cristo. Elas foram até os discípulos dizer: olha, ele não está morto, ele ressuscitou. Você imagina agora aquelas mulheres dando a notícia para aqueles homens. E logo em seguida Jesus aparecendo a eles. Sabe, se você não tem fé, se você não tem mais nenhuma esperança, eu quero ser como aquelas mulheres na sua vida hoje. Jesus está com você. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Não perca a esperança, não desanime. Ainda que você errou, ainda que você pecou, ainda que você fez escolhas erradas na vida, escolha o caminho do arrependimento. Ainda que você foi confrontado, confrontada, ainda que te traíram, escolha o caminho do amor. Ainda que os dias são maus, ainda que os dias tenham tirado a sua paz, escolha o caminho do descanso. Descanse no Senhor, entregue tudo nas suas mãos. Ainda que o cenário diga não, você vai descansar, porque o Senhor trabalha enquanto você dorme. O nosso Deus é um Deus que não dorme e nem cochila. Ainda que você está sem esperança, ainda que os seus olhos físicos não consigam imaginar o que vai acontecer, tenha fé que o melhor está por vir. 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 Tenha fé que você realmente vai produzir muitos frutos. Ainda que por um momento você esteja cortado da videira e condenado à morte, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está te esperando. Ele está te esperando, assim como Pedro chorou amargamente, arrependido, quando Jesus ressuscitou, mandou um recado para Pedro e começou a sua igreja com ele. Um dos mais improváveis, tinha tantos outros. Talvez você seja o mais improvável, talvez você esteja condenado à morte. Eu quero dizer para você, hoje Deus te coloca na mesa novamente. Deus te recebe na mesa. Deus te recebe na mesa, Ele te convida. Vem para a mesa, filho. Vem para a mesa, filha. Vem para a mesa. Eu sou a videira. E eu quero que tu esteja comigo. Eu quero te alimentar. Eu quero cuidar de você. Eu quero te levar a viver de fato todos os planos que eu tenho para a tua vida. Queridos, depende só de você, da sua escolha. Qual é a sua escolha dessa noite? Hoje nós celebramos a ceia. Em Romanos 8 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Entenda isso. Em Lucas 22, 19 e 20 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Ele nos resgatou,
do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Qual é a sua escolha? Feche os seus olhos. Eu quero que você traga a lembrança, nesse momento, dos caminhos que você tem trilhado. Talvez caminhos fora da presença de Jesus, escolhas que não têm agradado Ele, palavras que feriram, perdão que ainda não foi liberado, ou orgulho que ainda não foi quebrado. Assim como a mensagem dessa noite nos convidou a nos arrependermos, se arrependa nessa noite. Você está diante da mesa, você foi convidado, convidada a participar da ceia, mas para isso, assim como o apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. É tempo de você examinar sua vida, é tempo de você ter reverência diante do Senhor e levar a sério a palavra que foi ministrada ao seu coração, e levar a sério aquilo que Deus está falando nesse momento. É tempo de você realmente focar, não se distrair e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu me arrependo dos meus atos, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, porque por muito tempo eu pensei que eu estava sozinho, sozinha. Eu não sei o que tem passado na sua mente, mas uma coisa eu sei: o Senhor não tem problema com as suas fraquezas, mas sim com o orgulho. Quebre todo o orgulho, quebre todo o orgulho e reconheça que você precisa do perdão de Jesus.